Você desconfia estar em um relacionamento abusivo? Hoje você vai descobrir, a gente vai explorar aqui algumas características centrais nos relacionamentos abusivos. Eu me chamo Sérgio, eu sou psicólogo, professor em formação, sou pós-graduando também em neurociência e comportamento humano e tenho formação na área dos relacionamentos e dos relacionamentos abusivos também. Eu te ajudo a construir relações mais saudáveis e felizes. Então, hoje nós vamos falar sobre as características dos relacionamentos abusivos. E a primeira grande característica, quase sempre central nas relações abusivas, é a desigualdade. Uma das coisas que a relação abusiva ela carrega é uma lógica de desigualdade, aonde uma pessoa ela se sente ou se acha no direito de fazer uma série de coisas e a outra não pode. Então, essa é uma das características. Se você está numa relação onde a pessoa começa a... E outra coisa, é importante notar que o abuso ele é gradativo, ele é processual. Inclusive, eu já falei isso em vídeos anteriores. O abuso começa disfarçado. No começo dessas relações, é como se aquela pessoa abusiva tivesse apenas preocupada com você. Tudo começa com essa ideia de proteção, de cuidado, de uma preocupação excessiva. Então a vítima, por ela estar naquele momento onde, como diz por aí, tudo são flores, muitos elogios, muitos presentes, surpresas, muitos comportamentos que fazem a pessoa se iludir naquela relação, então é natural que a pessoa acredite mesmo, né, que ela está sendo protegida, sendo cuidada, sendo zelada por essa pessoa que está se relacionando. Porém, com o passar do tempo, vai ficando claro que o que há na verdade ali é um controle. Então, quando eu falo para você aqui de controle, eu já estou revelando mais uma característica das relações abusivas, né? E uma outra característica muito comum e bastante frequente, né? Eu na minha prática, eu acompanhando vítimas ali, eu percebo muito isso acontecendo, é a questão do isolamento. Um narcisista ou uma narcisista ou uma pessoa abusiva, ainda que não seja necessariamente um narcisista ou uma narcisista, mas essa pessoa ela começa isolando você e não necessariamente ela vai começar dizendo para você que você vai se afastar dessa ou daquela pessoa. Na maioria das vezes, o abusador, principalmente no começo dessas relações, ele vai minando aquele campo, ele vai criando certas intrigas. Ele começa, muitas das vezes, falando que tal pessoa não gosta dele ou parece não ter gostado dele, né? Então, se você tem um companheiro ou uma companheira que é um abusador ou uma abusadora e você convida essa pessoa para estar numa ocasião com amigos ou com familiares ou ainda com contatos e a sua rede profissional de amigos, de colegas de trabalho, se você convida essa pessoa abusadora, a grande chance dela sair dizendo que alguém não gostou dela, que alguém não parece não ter ido muito com a cara dela, e principalmente se essa pessoa abusiva percebe que aquele amigo, ou aquele colega, ou aquele familiar é muito próximo de você. Então ele já começa atacando já aquela pessoa que ele sente que pode ser um entrave para ele, né? Que pode ser uma barreira para ele cometer os atos abusivos dele, né? Uma pessoa que é abusiva, que é abusadora, ela sabe muito bem que ela é abusadora, ela sabe como ela age fora dos conformes, digamos assim, né? Então, assim, essa questão do controle é uma característica, a questão dessa falsa preocupação também é uma característica, né? A desigualdade é uma característica, né?
e o isolamento também. E uma outra característica que a gente pode identificar aqui, né, embora é muito assim generalizado isso aqui que eu vou falar em relacionamentos, não só nos abusivos, mas a questão das mentiras, né? Você pega pequenas mentiras ali e você vai percebendo. Tem pessoas que eu já acompanhei a história, já conversando, né? Percebi que ela vivia num castelo de ilusões, né? Tudo que acontecia, a pessoa abusiva distorcia para fazer parecer que era outra coisa e enganar aquela pessoa, né? Manipulação, e aí eu já estou falando de mais um sinal dos relacionamentos abusivos. A pessoa narcisista, ela utiliza diversas técnicas e táticas de manipulação. Uma delas é a gente chama de gaslighting, né? Muito comum, muito falado dessa tática, que se fôssemos traduzir, né, em tradução livre, teria um significado como técnicas de iluminação a gás, ou seja, é uma alteração que a pessoa abusiva faz de alguma coisa que aconteceu para fazer com que você comece a desconfiar da tua própria percepção. E conforme a pessoa abusiva vai avançando com essas táticas, você vai perdendo completamente a confiança nos teus recursos de percepção, né? Na tua própria ideia, né? Então tudo você começa a questionar, tudo você começa a achar que não está muito correto, e quando chega no ponto máximo, no ponto, digamos, extremo disso tudo, a vítima começa a duvidar da própria sanidade, né? Achando que ela está louca. É muito comum que a vítima fique confusa. Isso também é um sinal muito forte dos relacionamentos abusivos, né? A confusão mental. Muitas vezes a vítima até acha que ela possui algum transtorno, né? E na verdade não é bem isso, né? E o narcisista tenta convencer, né? Ou o narcisista ou o abusador tenta convencer aquela pessoa de que ela é louca, de que ela tem algum problema, né? É aquela clássica cena do abusador que, por exemplo, ele passa ali dos limites ou ele desrespeita as cláusulas sociais ou as normas daquele relacionamento, e quando ele é flagrado, né, e quando contrariado pelo que ele fez, ele tenta torcer a situação, fazendo com que a pessoa se ache ou se perceba como louca e não admitindo o que ele tenha feito, né? Existe também, eu falo em alguns dos outros vídeos aqui no canal, alguns pesquisadores, né, que estudaram, né, esses sinais, e aí a gente já pensando numa coisa mais alinhada à literatura científica aqui, mas que a gente vê no cotidiano, na prática, acontecer nos relacionamentos. Que é um dos sinais disso é a baixa autoestima, né? Um dos sinais do relacionamento abusivo é que ele coloca você sempre para baixo, né? Aquela pessoa está sempre fazendo de uma forma, agindo de uma maneira que exponha sempre algum problema com você, né? Ou sempre está dando destaque a algum ponto de vulnerabilidade, algum ponto que você precise melhorar, ou mesmo pegando qualidades até suas e potencialidades suas e tentando colocar aquilo como se fosse um ponto fraco. Então, esses são alguns dos sinais. Eu quero dar continuidade a essa série, então comenta aí se é importante para você, se você gostou, e eu vou trazer novos vídeos, tá? Eu estou aqui dentro do limite aí do tempo para não estender muito mais com esse vídeo. Então comenta aí, eu vou trazer novos conteúdos para a gente estar juntos aqui vencendo o narcisismo.